Neste vídeo vamos introduzir conhecimentos relacionados com a utilização de coleções em C#. Nos vídeos iniciais desta série, tivemos ocasião a determinada altura de falar sobre a utilização de arrays. Os arrays, dentro daquilo que são designadas as variáveis, era um tipo específico de variável, vamos considerá-lo desta forma, que permitia gravar vários valores indexados e que nos permitia a qualquer altura podermos ter acesso a estes valores gravados numa única variável através de um determinado índice. Se esta informação não está suficientemente presente, podem sempre visualizar o vídeo, mas eu vou desde já fazer aqui um pequeno exemplo sobre o que é o array. No entanto, este vídeo vai introduzir então conhecimentos sobre a utilização de coleções em C#. E vão ter a ocasião de verificar que a utilização de coleções é, no meu entender, extremamente mais versátil do que utilizar arrays. Ora, eu vou criar aqui um novo projeto chamado coleções. E vai ser o projeto que eu vou utilizar durante os próximos vídeos para explicar o funcionamento genérico de uma coleção. Okay? Coleções. Ora, então vamos colocar aqui simplesmente um botão e vamos colocar aqui uma list box para podermos apresentar dados, ok? Vamos colocar aqui uma list box, está aqui. Vamos lhe dar alguns nomes, neste caso no botão não será necessário, mas na list box, para ser mais fácil termos acesso a ela, vamos colocar aqui lista, ok? Ora, o que acontece genericamente então é o seguinte, vamos ver aqui o caso de um array, ok? Neste caso, um array é escrito da seguinte forma, por exemplo, string nomes igual a new, ok? String, ok? Vamos verificar se assim bate correto. Ups, não dá. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir e fechar ali os parênteses retos. Dá? Não dá. Vamos aqui retirar estes parâmetros. Dá ou não dá? Dá? Não. Então vamos verificar como é que nós podemos criar aqui o string nomes. Ok? Vamos colocar aqui nomes é igual a new string 5, por exemplo. Ok? E reparem o que é que acontece aqui. Eu poderia ter colocado aqui no topo, mas é uma forma mais simples de ler. Se eu agora colocar aqui nomes de índice 0 é igual a João, ok? Nomes de índice 1 é igual a António, ok? E vamos colocar aqui mais um conjunto de valores, nome de 2, 3, de 4. Ora, não podemos definir o de 5, porquê? 5 elementos constituem o array, o índice é sempre um índice de base 0, portanto temos aqui Carlos, Rui e Nuno. Ora, e se eu executar aqui o meu código, vamos verificar se contém algum erro. Ok, não contém nenhum erro. Se eu quisesse apresentar aqui na minha lista, simplesmente fazia o seguinte, lista.add, ou melhor, items. Eu escrevi items com letra minúscula, items.add range, adicionar range, e aqui vou escrever nomes, ok? E reparem o que é que vai acontecer, ele vai adicionar este conjunto todo de valores que aqui estão nos nomes. Reparem então, start, vamos clicar aqui e cá estão os nossos dados. Ora, contudo, nos arrays, os arrays são a forma genérica mais antiga de uma coleção. E se nós repararmos aqui, nós quando escrevemos aqui nomes, não para introduzir a seguir um índice, mas apenas para podermos manipular este array, se eu agora pressionar aqui o botão, o ponto, eu vou ter aqui um imenso conjunto de operações que eu posso realizar relativamente ao array. Ora, no entanto, o array, em meu entender, isto é uma opinião muito pessoal, é uma estrutura de coleção relativamente antiga e é, de certa forma, num certo desuso. Eu, pelo menos, não gosto muito de a utilizar. Porquê? Porque a introdução do conceito de coleções veio trazer um conjunto de funcionalidades muito mais interessantes. A possibilidade de nós criarmos uma coleção do nosso próprio tipo, apesar disso também ser possível criar através de um array, mas que nos dá aqui
um rol de possibilidades completamente distintas. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, eu pelo menos entendo que as coleções é uma forma mais moderna de escrever um array, por exemplo. E depois há aqui um tipo determinado de coleções que nos permite ter, por exemplo, índices do tipo string, por exemplo. Será extremamente interessante. Ou então de um tipo mesmo definido por nós. Bem, são coisas extremamente complexas, mas que a seu tempo nós poderemos lá chegar. Ora, por defeito, quando nós criamos um formulário, é acrescentado aqui um item chamado, um namespace chamado collections. Collections. Using system.collections. E à frente tem uma especificação chamada generic. Coleções genéricas são coleções muito interessantes. Porquê? Reparem o que é que eu faria aqui com uma coleção muito específica, que é do tipo list. Como é que eu construo uma coleção do tipo list? E neste caso que tenha valores do tipo string. Eu vou escrevê-la da seguinte forma. List. E vai aparecer aqui, reparem, esta representação estranha que tem aqui o list, que é uma classe, que é uma coleção genérica. É uma coleção genérica que se chama list e que depois tem, dentro destes pequenos sinais, um tipo chamado T. Ora, este tipo chamado T é o tipo que eu quiser. O que quer dizer que se eu colocar agora aqui no list uma abertura deste género, eu vou poder definir um tipo T, isto é, representa um tipo de elementos da lista, o tipo de elementos da lista, e portanto chama-se T. E qual é o tipo? Bom, pode ser string. Ok? Então temos aqui list string, e agora posso colocar aqui nomes, para ser em letra maiúscula, só para ser diferente daquele que ali está, é igual a new list string, abrir e fechar parênteses. Ora, e reparem aqui já numa diferença direta e interessante, embora também seja possível fazer com arrays. Eu aqui defini claramente qual era o número ou a quantidade de valores que ia introduzir no array. Eu, na minha lista, simplesmente com esta inscrição, defini, não senhora, eu não quero saber quantos valores é que eu lá vou colocar. Eu vou colocar os valores que forem necessários. E quando eu quiser, posso aceder a eles, independentemente da quantidade de valores que eu lá colocar. Como é que eu faço para adicionar valores à minha lista? Bom, neste caso aqui, utilizamos o índice que aqui está. Nomes de 0 é igual a João, nomes de 1 é igual a António, etc, etc. Neste caso concreto, eu vou adicionar ou remover valores à nossa lista. E faço da seguinte forma. Reparem, nomes.head, neste caso não será o head range, mas sim o head, isto é, adicionar. Adicionar o quê? E reparem que quando eu abro aqui o meu conjunto de parâmetros, ele já determinou pela própria característica do tipo de valores que vai receber, ele já determinou que o parâmetro vai ser do tipo string. Então eu aqui posso colocar João. E aqui coloco um ponto e vírgula. A seguir posso colocar nomes.head António. Okay? E posso ir por aqui fora sem qualquer problema, colocar aqui Carlos, Manuel, Rui, Luísa e Ana. E reparem o que é que eu posso fazer agora neste momento. Dir-me-ão assim, bom, e agora como é que eu faço para adicionar à minha lista? Vamos colocar aqui lista, que é aquela lista, neste caso, aqui deste espaço. Vamos colocar a lista, ponto, add range, será? Ponto, items, ponto, add range. E agora reparem aqui, o que é que eu posso fazer? Muito bem, eu posso adicionar quer um valor do tipo array, mas também um valor do tipo list. Ok? Ou vamos tentar aqui passar uma lista. Vamos ver se funciona. Nomes. E, ups, não dá. E agora? Como é que nós vamos fazer para adicionar tudo isto à nossa lista? Bom, de facto, aqui o array tem esta possibilidade de definirmos aqui o add ranges nomes. E nomes é, de facto, uma coleção do tipo array. E, portanto, neste caso, é um array do tipo string. Ora, nesta circunstância, como não temos esta possibilidade de adicionar aqui diretamente, pelo menos vamos deixar isso por agora assim, eu posso fazer simplesmente uma iteração da seguinte forma.
for each, por cada string item na listagem nomes, in nomes, eu vou fazer simplesmente isto, lista.items.add, ok, items.add item. Ok, o que é que vai acontecer aqui? Depois de eu adicionar todos estes valores que aqui estão, eu posso simplesmente acrescentá-los à minha lista, ou adicioná-los à minha lista, fazendo uma iteração, isto é, percorrendo cada um dos valores que existem dentro da minha lista e acrescentando-os ali à lista, que é o objeto que aqui está. Vamos aqui executar, botão, e cá estão os valores todos. E reparem que se eu quiser continuar a adicionar valores, mesmo que estejam repetidos, não há qualquer problema, eu posso acrescentar por aqui abaixo e a minha lista vai aumentando de tamanho. No entanto, a funcionalidade continua exatamente a mesma e não tive sequer que me preocupar com índices. Ok? Vou aqui executar, Start, vamos clicar aqui no botão e reparem como todos os nomes são aqui acrescentados. Ora, uma das utilidades extremamente interessantes das listas é, por exemplo, nós podemos carregar a partir de um ficheiro de texto ou de um banco de dados um conjunto de informação que depois pode ser guardado numa lista. É óbvio que eu também posso aceder aos dados da minha lista da seguinte forma. Vamos colocar aqui o message box, .show, e vamos imaginar que eu quero mostrar um determinado elemento da minha listagem. Eu posso utilizar o seu índice, neste caso, nomes, que é a listagem, e aqui posso indicar qual é o índice, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o caso dos arrays. Okay? E neste caso, se eu colocar aqui índice 12, eu sei que a minha listagem tem mais do que 12 elementos. Reparem o que vai acontecer. Clico e cá está, olha, o 12º elemento, neste caso o 13º, porque o 0 também conta, é Luísa. Ok? Algumas funcionalidades interessantes que esta lista tem. Reparem, se eu colocar aqui nomes, que é do tipo list de strings, se eu colocar aqui um ponto, eu vou ter uma vastíssima panóplia de métodos que eu posso utilizar. Por exemplo, eu quero saber a qualquer altura quantos elementos é que a minha lista tem. Então vou usar aqui o messagebox.show e vou escrever simplesmente isto. Nomes. Ok, o nomes aqui estava para o array. Vamos escrever nomes.length. Length não. Neste caso vamos escrever aqui o count. Isto é, conta-me quantos elementos é que tem. Isto como é um valor do tipo inteiro. Okay? Este count é do tipo inteiro. Eu vou ter que colocar aqui .toString. Okay? Transformar para uma string. E vamos verificar então o que é que acontece se eu agora executar este código. A minha lista tem 35 valores. Eu não sabia, não interessa saber, eu posso ir construindo a minha lista toda por aqui abaixo, sem qualquer espécie de intromissão ou preocupação. As listas têm depois um conjunto então de métodos muito interessantes para as podermos manipular. Por exemplo, se eu quiser remover um determinado valor, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Nomes.remove, ok? E vou remover o quê? Um item específico, ok? Vamos imaginar que eu escrevo aqui Rui, ok? Vamos remover aqui Rui. Ora, eu vou fazer isto antes de apresentar todos os dados na minha lista. Portanto, eu aqui acrescentei várias vezes Rui, depois aqui removi Rui, e vamos agora fazer a tal iteração for each string item in nomes, lista.items, ok, items.head item. Okay? Vamos verificar então o que é que acontece quando eu, depois de adicionar todos estes valores à minha lista, removo Rui e depois vou apresentar os valores todos. Vamos verificar aqui, ok, vamos executar e reparem o seguinte, Rui aparece. No entanto, o primeiro Rui detectado foi eliminado. Ok? Vamos aqui procurar fazer outras operações. Neste caso, .remove all e remove all, e reparem que aqui ele vai pedir um predicado, isto é, qualquer coisa que vá de encontro aqui aos nossos dados. Vamos aqui colocar o seguinte, Rui, vamos testar isto, vamos brincar. Será que isto funciona? Não. Isto dos predicados será lá mais para a frente é que nós vamos perceber como é que isto funciona. Mas eu posso fazer, por exemplo, um remove at, isto é, remover numa determinada posição, num determinado índice. E, por exemplo, se eu quiser remover no índice 10, significa isso que no valor
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este Manuel, que na prática é o segundo Manuel que aparece, vai desaparecer. Vamos aqui executar, clicar no botão, cá está o primeiro Manuel, mas o segundo Manuel já não aparece. Vai aparecer depois aqui um terceiro Manuel. Okay? É extremamente interessante, por exemplo, determinar ou procurar detectar se um determinado valor existe ou não na nossa lista. E reparem que nós podemos fazer isto da seguinte forma. If nomes.contains, isto é, se a nossa lista de nome contém uma determinada string, por exemplo, Ricardo, então o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer uma mensagem. Messagebox.show, e vamos colocar aqui a dizer que tem Ricardo. Okay? Caso contrário, else, vamos colocar aqui esta message box a dizer que não foi encontrado nenhum Ricardo. Neste caso, não. Ora, nós temos aqui algum Ricardo, por acaso não temos, o que quer dizer que o resultado vai ser não. Reparem só. Não. Vamos adicionar, ou vamos alterar aqui para Manuel. E Manuel existe. Então, neste caso concreto, quando formos a executar, vamos ter aqui um sim. E como veem, portanto, as coleções, neste caso eu comecei pelas listas, podem ser extremamente versáteis para um conjunto de operações muito frequentes. Nós aqui, eu vou aqui mostrar a título de curiosidade um conjunto de outros aspectos, nomes, e vamos percorrer aqui, por exemplo, tem aqui o add e o add range, etc. Todas estas que aqui estão com pequenos sinais, eu não vou falar sobre elas agora, porque tem a ver com instruções do tipo link, e isso é um assunto mais avançado que depois iremos explorar a seu tempo. Mas temos aqui muitas informações, temos aqui, por exemplo, a possibilidade de perceber qual é a capacidade total de número de elementos que uma estrutura deste tipo tem. Podemos limpar através de um clear, isto é, limpa toda a listagem, todos os dados que lá existiam desaparecem. Nós podemos fazer aqui então a verificação do contains, isto é, se contém um determinado valor. Poderemos fazer aqui uma contagem do número de elementos, podemos copiar para uma outra lista, poderemos fazer aqui um enorme conjunto de informações. Aqui o exists determina se na lista T contém elementos que se encontrem com uma determinada condição especificada pelo tal sistema do predicado, que depois iremos verificar o que é que isto é. O find utiliza uma mesma metodologia, e reparem que ainda só vamos aqui nesta fase inicial e, portanto, existem muitas instruções aqui que nós poderíamos explorar. Não o vamos fazer. Existe aqui o insert, que permite-me inserir um determinado valor a partir de um determinado índice da minha lista, isto é, inserir a meio. Podemos juntar listas, podemos ir buscar informações sobre o último índice, por exemplo, de um determinado valor, isto é, se eu quiser, por exemplo, saber qual é o índice da última ocorrência chamada Rui, okay? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, okay? Vamos aqui apagar toda esta implementação que aqui está, e vamos colocar aqui assim o seguinte, messagebox.show nomes.lastIndex, o último índice do quê? Do elemento, por exemplo, Carlos, que eu estou a ver ali na listagem. E depois este valor que aqui é retornado é um valor do tipo inteiro, portanto eu tenho que transformá-lo aqui .toString para que ele seja apresentado corretamente na minha caixa de aula. E portanto eu sei aqui que Carlos está aqui no fundo, mas eu não sei qual é o índice de Carlos no fundo. A última vez que aparece Carlos. Ora, o last index of Carlos vai exatamente dizer-me qual é o índice desta entrada que aqui está. Reparem, eu vou aqui executar, vou clicar aqui no botão e ele vai me dizer que a última entrada na lista do nome Carlos aparece na posição 30. Okay? E, por conseguinte, este vídeo serviu apenas de um mecanismo introdutório sobre as listas, porque eu quero falar sobre elas, ou melhor, as listas, e neste caso as coleções. Eu quero falar sobre as diferentes coleções, as principais,
durante os próximos vídeos, para nós podermos verificar como é que podemos, através deste tipo de estruturas, criar mecanismos de construção do nosso código extremamente mais eficientes do que as anteriores coleções, como era o caso dos arrays.